Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo para mais uma meditação da palavra. Hoje eu quero meditar com você Filipenses capítulo 3, versículo de 17 a capítulo 4, versículo 1. Sede meus imitadores, irmãos, observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá guardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e os tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Em determinado momento, Paulo diz assim: o Deus deles é o estômago. O Deus deles é o estômago. Eu quero partilhar com você um pouquinho sobre essa realidade. Quando nós colocamos a gula na frente das coisas de Deus. A gula é um pecado capital? A gula é um pecado capital sério? Onde nós não sabemos nos relacionar com os alimentos. O exagero revela muita coisa em nós. O exagero em comer, o exagero na comida, o exagero na bebida, revela muita coisa dentro de nós. E revela muitas vezes um outro Deus que a gente serve. E Paulo chega a dizer, o Deus deles é o estômago. Sabe onde isso aconteceu? Em Sodoma. Em Sodoma. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Ezequiel 16, 49. Abra sua Bíblia. O crime de tua irmã Sodoma era este: opulência, glutonaria, indolência. Aliás, a irmã Sodoma, né? A irmã Sodoma. O crime de tua irmã Sodoma era este: opulência, glutonaria. Esse glutonaria é isso, é o excesso de comida. Indolência, ociosidade, eis como vivia ela, assim como suas filhas, sem tomar pela mão o miserável e o indigente. Ou seja, esse era o crime de tua irmã Sodoma, glutonaria. Abra agora a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 12 a 13. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 12 a 13. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Ou seja, você não pode se deixar dominar pelo alimento. Então o que é a gula? A gula é quando eu me deixo dominar pelo alimento. Então é o alimento que me domina. O teu corpo, a tua razão diz para você, você já comeu o suficiente, você não precisa de mais. Ou então ela diz, isso não é saudável para você, mas você não se controla, você não se controla. Há algo que domina você. Então veja, não me deixarei dominar por coisa alguma. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então veja, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Ou seja, não pode se deixar dominar. Não pode inverter a ordem. E por fim,
Jesus vai falar sobre isso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas capítulo 21, versículo 34. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados. Veja, Jesus está dizendo que o meu coração pode se tornar pesado com o excesso do comer. Gente, Jesus está falando que o excesso de comer não torna só o seu corpo pesado. O excesso de comer torna o seu coração pesado. Com o excesso de comer, com a embriaguez, que é o excesso da bebida, e com as preocupações da vida, ou seja, o excesso de preocupação, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Então Jesus está dizendo, velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados. É importante vigiar aqui. É importante vigiar na gula, no excesso de comida, no excesso de bebida, no excesso de preocupação. Gente, isso vai deixando o nosso coração pesado. Eu pergunto para você, você concorda que a gula, o excesso de comida, o excesso de bebida, o excesso de preocupação pode deixar o seu coração pesado? Que nós possamos hoje ouvir a palavra de Deus. Não nos deixar dominar por coisa alguma. Escreve aqui nos comentários, eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Somente pelo Espírito Santo, somente por Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.